Olá, bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Alexa, toca aí o... Vamos botar uma musiquinha aqui. Alexa já botou para tocar. Olá, bom dia, Paulo. Bom dia, Flávia. Tudo bem? Vamos começando. Antes que eu me esqueça, já manda um convitezinho para aquele advogado que você conhece, que está sempre enrolado aí com processo de adjudicação, que está enrolado com alienação fiduciária, que está confundindo alienação com uso capião, adjudicação com uso capião, não sabe quando faz um, não sabe quando faz o outro. Então, aí o Paulo já botou uns foguetinhos. Outro dia eu vi um Reels muito engraçado, que era uma menina falando assim, é isso aí, foguete não tem ré, foguete não tem ré. E o meu foguete tá dando ré, para gente, foguete tá dando ré. Acho bem engraçado esses termos que se criam, né? E a gente começa a repetir, daqui a pouco nem pensa a respeito. Enfim, vamos começar, o pessoal tá chegando aí aos pouquinhos. Eu não sei se eu dou bom dia ou boa tarde, porque tem aquele papo, né, de que a gente só dá bom dia depois que já almoçou, boa tarde depois que já almoçou, bom dia para quem não almoçou. Óbvio que eu não almocei. Estava fazendo uma medição agora de manhã, aqui em Canoas mesmo, num imóvel pra gente, que a gente vai usar o Capi, e é legal porque assim, você chega na casa, é uma casinha assim, uma casa normal, e lá para dentro era muito grande, assim, a medição deu em torno de 60 metros, bem bacana, um topógrafo muito bom, que eu já trabalho com ele há um tempinho, e ele tem um equipamento bem bacana, chama Campo Total, ele enterra lá, é um tripé, né, com um equipamento todo tecnológico, parece uma calculadora grandona. E... isso aí, vamos almoçar junto. Legal, Paulo. E aí, ali, esse equipamento já faz praticamente todo o trabalho. Ele já vai fazendo a medição, já vai fazendo já dá ali os níveis, é tudo 3D. É bem bacana mesmo. Então, assim, se você for contratar um topógrafo, né, busca alguém que já esteja, assim, com equipamento mais qualificado, assim, né? Não vamos fazer aí medição com fita métrica. Antigamente a medição era feita em pé mesmo, passadas, né? Tem matrícula aí, agora eu não tenho mais. Teve um curso que eu fiz que eu recebi uma matrícula, eu vou procurar, que a medição era em passadas, né? Passadas de aproximadamente 1 metro. Então olha a precisão disso é mínima, né? Mas então, gente, vamos lá. A gente vai falar hoje de dois assuntos que eles não são difíceis e nem são polêmicos, mas o pessoal não entende muito bem, não conhece muito bem e tem motivo para isso, tá? Qual é o motivo? A alienação fiduciária é uma lei específica, né, que foi criada em 97, é a 9514 de 97. Para que ela foi criada? Oi, amor. Meu marido entrou aqui para dar apoio, ele tá quase se formando em direito. E para que essa lei foi criada, né? Ela foi criada para justamente proteger os bancos, porque até 97 a melhor forma de garantia que a gente tinha era de hipoteca. E a hipoteca, ela tem algumas previsões que, na verdade, a hipoteca ela é uma garantia. Então, não necessariamente o imóvel seria dado para pagar a dívida, né? A gente tinha uma maneira de proteger manter planejado, isso aí. A gente tinha uma maneira de manter a dívida, né, protegida, mas a gente não necessariamente podia buscar o imóvel. Então a alienação fiduciária, ela foi criada, digamos assim, quase que com foco nos bancos. E como é que funciona a alienação? É um contrato complexo, é um contrato tripartite. Tá? Porque ele tem 3 partes. Ele tem o mutuário, que é a criatura que vai lá pegar o dinheiro emprestado, né, e vai se comprometer ao pagamento daquela dívida. A gente tem o banco, que vai entregar o dinheiro a quem vai construir o imóvel ou a quem está vendendo o imóvel. E a gente tem o vendedor do imóvel, que vai receber o dinheiro. Isso vale para todos os contratos de mútuo. Tá? Todos os contratos de financiamento vão ser assim. Então, o que acontece? Você tem o banco, ele passa a ser o proprietário do imóvel com a posse indireta, e o comprador passa a ser o proprietário do imóvel com a posse direta.
Essa propriedade, ela está dividida, os dois são proprietários. A gente até brinca, né, quando financia um imóvel, que só vai ser proprietário daqui a 30 anos. É mais ou menos isso, porque você é proprietário? É, mas não é totalmente proprietário ainda. Então é uma criação dessa lei, né, que divide a propriedade do imóvel. Bom, e aí como é que funciona na alienação? Eu compro um imóvel, né, eu sou a mutuária, compro lá, vamos botar a Caixa, que é o maior financiador do país em alienação fiduciária, é a Caixa. Eu compro, eu vou lá na Caixa, eu pego um empréstimo de 100 mil, né? A Caixa, em vez de me entregar o dinheiro, ela entrega o dinheiro para o vendedor do imóvel, né? E eu passo a pagar as prestações. Quando eu terminar de pagar as prestações, eu vou na Caixa, provo, faço a quitação, pego aquela quitação e levo a registro. E aí vai sair aquele gravame de alienação da matrícula do meu imóvel e o imóvel vai passar a ser só meu. Até lá, ele é meu e da Caixa. Esse contrato que a gente faz com a Caixa, ele tem caráter de escritura pública, tá? Por quê? Porque a lei diz que tem, né? Como eu disse, essa lei ela é praticamente feita para os bancos. Então, aquele contrato que a gente assina lá no banco, aquele mesmo a gente leva registro no registro de imóveis. Bom, se eu não pagar, né, tem aquele procedimento de expropriação e consolidação da propriedade, que é específico da 9514, que não tem processo judicial, e eu canso de receber gente aqui no escritório, mutuários mesmo, que se assustam porque eles não esperavam, eles achavam que eles seriam processados pela Caixa para perder a propriedade, e isso não acontece. Todo o procedimento é extrajudicial, tá? Então, a Caixa notifica o devedor de que ele está em atraso, ele tem um prazo para purgar a mora. Se ele não fizer isso, a Caixa, isso tudo é feito pelo registro de imóveis, tá? A Caixa mesmo informa o registro que não houve o pagamento e o registro notifica e faz a consolidação da propriedade. Aí aquela propriedade que estava dividida em dois, né, eu e a Caixa, passa a ser só da Caixa, tá? Esse é o procedimento de expropriação, de consolidação da propriedade. Ele é relativamente rápido. Na prática, a gente sabe que a Caixa leva muito tempo para fazer esse procedimento. Então, assim, a gente lê lá no contrato que atrasou 1, 2 parcelas, já pode haver a consolidação. Na prática, não é assim. Eu já vi casos de 8 anos de atraso sem nenhum movimento da Caixa. Mas também já vi casos de menos de 1 ano. Então, quando o cliente te pergunta, eu posso perder o imóvel atrasando 3 prestações? A resposta é sim, você pode. Tá? Claro, a Caixa não vai fazer o procedimento com 3 prestações porque é um procedimento caro. A chance de o cliente quitar, né, purgar a mora de 3 prestações é enorme. Então, o que acontece? A Caixa normalmente espera mais tempo para fazer o procedimento. Então, o menor prazo que eu já vi foi perto de 1 ano, acho que era 11 meses. E o maior prazo foi 8 anos, como eu disse para vocês. Então, não tem uma regra. Se o cliente te perguntar, você diz, é isso aí mesmo, pode perder o imóvel com 3 prestações em atraso. Bom, essa é a nossa alienação fiduciária, bem resumidamente. O que é a adjudicação? Adjudicar é o ato de transmitir para alguém, né? Alguém buscar um bem, que pode ser móvel ou imóvel, através de algum procedimento. Então, quando, por exemplo, eu faço uma partilha de bens, num divórcio, né, um dos cônjuges adjudica o imóvel todo e entrega o outro para o outro cônjuge. Então, adjudicar é um verbo genérico. A adjudicação compulsória a gente vai encontrar lá no Código Civil, artigo 1417 e 1418. O que diz? Eu tenho uma cola aqui, porque eu não decoro o artigo assim, né? Olha só, mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou arrependimento, por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. O que é isso? Isso é uma proteção para o promitente comprador de um imóvel, de que se ele pagar o imóvel, o que diz o artigo, se ele pagar o imóvel, se o contrato de compra e venda dele não tem direito de arrependimento, né? Não tem uma possibilidade de alguém ter se arrependido, e se o contrato estiver registrado no registro de imóveis e a outra parte negar a propriedade, negar a escritura, ele pode sim adjudicar esse bem, ele pode passar esse bem para ele. Isso é o que diz o artigo. Na sequência,
vem a súmula 239 do STJ e diz assim, ó, tudo bem, se não tiver registro no registro de imóveis desse contrato, também é possível a adjudicação compulsória. Qual é a lógica aqui, gente? É proteger a pessoa que adquiriu um imóvel, né, e que pagou por esse imóvel, tá tudo certo, ele é um adquirente de boa fé, e por algum motivo o proprietário registral desse imóvel, quem vendeu esse imóvel a ele, não está transmitindo a propriedade. Por que que não está transmitindo a propriedade? São vários motivos, tá? Você tem aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu comprei um imóvel de uma pessoa. Essa pessoa, a gente não pagou, não transmitiu a propriedade na época porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar as custas, enfim, não tinha dinheiro. Transmitiu e comprei, paguei, tá tudo certo, mas não consigo a escritura pública no meu nome. Não consigo passar esse imóvel para o meu nome. Porque o comprador, o vendedor, não tá conseguindo, ele não tá podendo, a gente também tá sem dinheiro e vai passando o tempo. Passa aí, vamos botar só 5 anos, tá? Eu tenho casos aqui de mais de 30, mas vamos botar 5 anos. Daqui a 5 anos eu ligo para o proprietário de novo e digo, amigo, tudo bem? Lembra que eu comprei aquele imóvel teu, eu paguei, tá tudo certo? Pois então, eu preciso da escritura, eu quero passar esse imóvel para o meu nome. E aí o proprietário diz para mim assim, pá, Ilen, agora não vai rolar, sabe o que que é? Eu tô enrolado com umas dívidas, eu tô com execução no banco, né? O banco tá querendo pegar meus bens, tá bem complicado. Até é bom tu me falar, te cuida aí porque é capaz de alguém tentar penhorar o imóvel. 2 problemas, né? Pode penhorar meu imóvel e ele não consegue me passar a escritura. Porque, gente, para transmitir escritura tem uma série de requisitos. Não é só fazer um contrato de compra e venda e levar registro, né? Eu tenho requisitos, eu tenho que juntar a certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal, Estadual, Federal. Por quê? Com a negativa de ações, né? Mas por que isso? Porque se eu estou transmitindo um imóvel, talvez eu esteja em fraude à execução não é possível, o nosso sistema registral não pode permitir que o registrador ratifique essa fraude à execução fazendo uma escritura pública de transferência de imóvel. Por isso que precisa de tanto documento, né? O sistema está interligado. Então, eu não vou conseguir transmitir o imóvel se eu tiver execuções em andamento, por exemplo, ou se eu não tiver as certidões negativas de débito. É necessário. Então, eu liguei para o proprietário e o proprietário me disse assim, bah, não vai rolar, eu não consigo transmitir isso agora, tô com essas execuções aí, tá bem complicada a minha vida. Não tem como. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa negativa, de preferência uma notificaçãozinha, né? Ele responde lá que ele não tem condições, que ele não pode fazer a transferência, eu junto lá as certidões positivas dele, né? E entro com uma adjudicação. Tá? Então, essa é a lógica da adjudicação. Por isso que quando alguém fala assim, eu fico na dúvida se é adjudicação ou se é usucapião. Mas eles não são iguais, eles não têm nem o mesmo fundamento. Na usucapião, eu estou falando de posse, eu estou falando de situação de fato, eu estou falando de prescrição da propriedade por ela não ser exercida pelo tempo que a lei determinou, 5, 10 ou 15 anos. Isso é usucapião. A adjudicação é um suprimento judicial para a vontade do proprietário registral de transferir a propriedade para mim, de fazer a escritura pública. Então, quando eu faço uma adjudicação, eu estou dizendo assim, seu juiz, o proprietário não consegue, ou não quer, ou não pode me transmitir a propriedade do imóvel que eu comprei. Eu preciso que o senhor faça isso aí para mim. É isso. Então, na adjudicação, o juiz supre a vontade, né? Supre o ato do proprietário registral e passa a escritura para mim. Só um adendo aqui. Deixa eu tomar uma aguinha e fazer um adendo. E aí, esses dias eu recebi um cliente aqui que tinha consultado vários advogados. Ele tinha uma situação dessa, de adjudicação. E 2 advogados tinham dito para ele que fariam uma obrigação de fazer. Pois então, olha só. A obrigação de fazer, ela seria bem adequada até a esse caso. Quando a gente pensa, né, que é possível buscar a transferência da propriedade pelo proprietário para mim, para quem comprou. Mas olha só, se eu estou te dizendo que o proprietário ele não pode
transmitir a propriedade. Por quê? Porque ele está com execuções, porque ele está com dívidas, enfim, ele não pode, ou porque ele morreu, né? Ele não tem condições. A obrigação de fazer não vai resolver um problema. Eu vou ter lá uma sentença que eu vou fazer um quadro. Eu vou colocar na parede aqui para decorar o escritório, mas eu não vou conseguir executar essa sentença, porque a sentença não é execuível. Entendeu? Então, é por isso que é fundamental vocês entenderem a função das ações, o que elas vão trazer de resultado, para você conseguir levar o resultado para o seu cliente. Porque quando o teu cliente te contrata, ele não quer saber se você vai fazer adjudicação, obrigação, ele quer o imóvel no nome dele. Ele quer tirar a matrícula do imóvel e ver lá, proprietário fulaninho. Então, o que interessa para o seu cliente não é a ação que você vai entrar, é o resultado que ela vai trazer, se o objetivo dele vai ser atingido, tá? Então, é importante você entender isso. A obrigação de fazer, como diz o nome, obriga a fazer. Se você não pode fazer, vai fazer um cumprimento de sentença, vai criar lá uma multa para ser paga, você vai executar a multa. Tá, mas e o que o seu cliente queria? Você resolveu? Não. Então é isso, gente. Fica atento ao resultado que a ação pode te trazer, tá? Então a adjudicação ela vai fazer isso, porque a sentença ela vai determinar que seja inscrita a propriedade em nome de fulano, conforme o contrato tal, em realização do contrato tal, em cumprimento do contrato tal. Então isso é fundamental. Por isso que quando alguém fala que a adjudicação e uso capião que fica na dúvida, não tem dúvida. Não, vamos ser francos, tá? Tem dúvida sim. Por quê? Porque vai ter situações em que o uso capião pode resolver, né? Eu falei agora, eu dei um exemplo de uma adjudicação em que o contrato tinha 5 anos, né? Que por 5 anos a pessoa não transferiu e tudo mais. Mas e se fossem 20 anos, né? E se além dos 20 anos de posse, né? De propriedade, porque eu comprei, eu tenho a cessão, eu tenho um contrato ali, né? Mas esses 20 anos eu não tenho a quitação. Eu perdi a quitação, eu paguei lá com um recibo num papel de pão e não tenho mais contato com o proprietário se mudou, saiu do país, eu não sei onde ele está mais e eu não tenho a quitação. Está impedida a minha adjudicação. Eu não vou conseguir adjudicar se eu não conseguir provar que eu paguei pelo imóvel que eu estou dizendo que agora é meu. Então, nesses casos é que você vai ter a dúvida, porque aí você vai dizer assim, ó, eu não consigo fazer adjudicação. A única maneira que eu vou conseguir é por uso capião. E aí tá tudo certo. Então, a análise, ela sempre tem que partir desse ponto. Eu posso adjudicar? Por quê? Porque na adjudicação é mais rápida, eu tenho menos risco de falha, né, de erro, de problemas, e principalmente é mais barato, e principalmente eu pago imposto. E por que é bom pagar imposto? É bom pagar imposto porque eu já vi juiz indeferir a adjudicação, uso capião, por entender que cabe adjudicação. E o juiz, assim como o registrador, se você for fazer uma uso capião extrajudicial, eles têm o dever de preservar o fisco. Eles não podem passar um processo em que a fazenda pública não vai receber nada, em detrimento de um processo em que a fazenda pública ia receber. E principalmente num procedimento em que o certo era haver o imposto. Então, quando se detecta que a uso capião está sendo usada para fugir do imposto, tanto o juiz quanto o registrador vão indeferir. Tá? Então, qual é a nossa análise? A primeira análise é, eu tenho os requisitos da adjudicação compulsória? Não tenho. Então, eu vou para uso capião e não o contrário. E um detalhe importante, e chato até, né? A adjudicação não comporta procedimento extrajudicial. Por quê? Porque não tem na lei. Né? Porque nem o código e nem os provimentos extrajudiciais permitem que a adjudicação seja feita em cartório. Quem sabe no futuro. E eu acho até que é um procedimento que é muito cabível que seja no cartório. Porque, afinal de contas, ele é todo documental. Né? No momento que eu apresento um contrato de compra e venda, né? Apresento a quitação, o contrato de compra e venda não tem arrependimento,
é muito simples para o registrador conferir esses requisitos e mandar registrar. Então eu até acho que no futuro, quem sabe, a adjudicação possa se tornar extrajudicial. Mas hoje não é. Hoje só judicial. Você vai precisar contratar um advogado, entrar na justiça e fazer todo aquele procedimento normal. Quanto tempo leva uma adjudicação? 2 anos. Por aí, tá? Por aí, dependendo do seu tribunal, dependendo do tempo de citação das partes, é isso. Aliás, eu brinco toda vez que o cliente me pergunta, né? Mas quanto tempo é o processo, doutora? Quem tiver essa resposta, né, tem a chave da mina. Então, não tem resposta. Eu dou uma expectativa para o cliente, tá? Sempre que ele me pergunta, eu digo assim, olha, esse processo, né, com base em outros processos que eu tive, nesse mesmo tribunal, nesse mesmo fórum, é em torno de tanto tempo. Mas que fique claro, eu não tenho como lhe prometer, não depende só de mim, né? O que a gente pode fazer para agilizar o processo? A gente pode, por exemplo, tentar cumprir os nossos prazos antes, né? Quando aparece lá, eu uso aqui o EPROC, né? Mas todos os sistemas têm lá um prazo para abertura, um prazo de intimação e depois o prazo em si aberto. Então, quando aparece lá, prazo, sei lá, para manifestação, abertura em 10 dias, eu posso ir lá, clicar no meu prazo de uma vez, cumprir o meu prazo de uma vez, e isso poderá agilizar o processo. Nem sempre, né? Porque tem o outro lado. Então, o que a gente pode fazer é isso, né? Cumprir todas as determinações o quanto antes, mandar os documentos totalmente organizados, claros. Gente, quando vai fazer uma inicial, né? Quando qualquer manifestação, mas principalmente a inicial, olhem o documento, olhem aquela peça que vocês estão mandando, leiam e dão uma analisada assim, ó. Eu entendi o que eu estou pedindo? Tá claro o que eu estou pedindo? Isso aqui que eu estou dizendo, esse prazo que eu estou dizendo, eu estou demonstrando com documentos? Porque é isso que importa. É isso que vai fazer o teu processo ser julgado procedente ou não, né? Claro, também tem as questões de direito, mas é fundamental que o que você está mandando para o juiz esteja claro, esteja assim, de simples compreensão, né? E por isso que eu bato tanto em a gente não usar juridiquês, não ficar escrevendo data venha e termos em latim, porque isso dificulta. Nem sempre o juiz está ligado no pacta sunt servanda. Daqui a pouco você bota isso lá na sua petição e o juiz diz assim, o que era isso mesmo? E a gente tem aquela brincadeira também, a gente diz que quem analisa não é o juiz, é o assessor, e pode ser, e daqui a pouco o assessor não lembra também, e aí ele vai parar para olhar, e aí, já que esse processo está me dando tanto trabalho, eu vou deixar ele aqui na pilha, né, embaixo da pilha, depois eu volto para ele. E aí a gente perdeu tempo, a gente poderia ter facilitado a análise. Quando a gente fala, né, que são os agentes do judiciário, né, que são todas as partes devem contribuir para o andamento do processo, né, que somos operadores do direito, a gente está junto no mesmo barco. Nós advogados, o Ministério Público, o juiz, o outro advogado, está todo mundo buscando a mesma coisa. O Ministério Público e o juiz estão fazendo o trabalho deles ali, cumprindo a rotina deles. No nosso caso, muitas vezes o nosso honorário, ou a maior parte do nosso honorário, depende de finalizar esse processo. Então, quanto antes a gente finalizar, melhor. Eu até sei que tem alguns advogados que pregam a mensalidade processual, né? Tem alguns advogados que dizem, não, você tem que cobrar uma taxa, né, de manutenção do processo no seu escritório. Eu não me convenci muito disso, tá? Eu já vi alguns, achei até interessante a ideia, mas não me convenci disso não. A gente até pode falar um outro momento sobre isso, sobre honorário, sobre precificação. Eu não falo muito disso porque eu sou muito direta, né? Eu não consigo ficar dando muita volta, então eu falo na lata mesmo. E aí, às vezes, as pessoas não gostam, né? Mas tá falando. Outro dia eu coloquei sobre precificação de adjudicação e recebi uns directs. Mas você tá falando, você cobra isso, então não é correto você expor os honorários, né? O AP pode não gostar. Olha, eu não expus o que eu cobro. Eu dei um exemplo, inclusive eu coloquei ali que era um exemplo, né? Cada caso é um caso, você usa se você quiser. Então é isso, a gente até pode falar uma outra hora de precificação, acho que é um assunto bem legal. Mas hoje, voltando para adjudicação e alienação.
Pois bem, então o que eu estava falando? Falamos um pouquinho do que é adjudicação, falamos um pouquinho do que é a alienação e agora vamos ver se é possível a gente adjudicar um imóvel alienado. E aí, por que entramos nesse tema, né? Porque vai aparecer no teu escritório uma pessoa que diz assim, olha, eu comprei um imóvel por contrato de gaveta, isso já faz 20 anos, e agora eu não acho o proprietário, a pessoa que me vendeu, eu não acho para ela me passar a escritura. Eu preciso botar esse imóvel no meu nome. O que eu faço? Bom, então vamos falar disso, contrato de gaveta. O que é o contrato de gaveta? O contrato de gaveta original, de verdade, é aquele em que uma pessoa compra do mutuário da Caixa, eu estou sempre usando a Caixa de exemplo, tá? Mas pode ser qualquer banco, pode ser Banco do Brasil, Bradesco, qualquer um. Uma pessoa qualquer, tá? Eu não tenho renda, eu não consigo comprovar minha renda, eu tô no SPC, tô no Serasa, não consigo financiar um imóvel. E eu encontrei o Pedro, que tá apertado, não tá conseguindo pagar as prestações do financiamento dele, tá prestes a perder o imóvel dele. E a gente negocia o seguinte, eu compro o imóvel do Pedro, eu dou um valor para ele, que a gente chama de chaves, né? Eu dou lá 10 mil para ele, eu assumo as prestações dele, pago esse atrasado, mas o imóvel continua no nome dele, eu vou morar no imóvel e a Caixa não vai ficar nem sabendo disso. Ou seja, a Caixa perdeu o mutuário dela e não sabe quem é o novo possuidor do imóvel e não anuiu com essa situação. Isso é o contrato de gaveta original. Isso aconteceu tanto no Brasil, mas tanto, que se criou uma lei, é a 10.150, acho que é 10.150, em 2000, para dizer o seguinte, os contratos de gaveta assinados até 25 de outubro de 96 serão reconhecidos pela Caixa, mesmo sem sua anuência prévia. Por quê, gente? O que aconteceu? Tinha tanto contrato de gaveta e as pessoas queriam revisar os contratos, porque na época se aplicava a tabela price, que é aquela tabela que a criatura paga a vida inteira e quando ela acha que acabou, tem um resíduo que às vezes é maior que o valor do imóvel. Isso sempre era revisado e a justiça sempre dava, ou quase sempre, dava ganho de causa para o mutuário, porque realmente era abusivo. O sistema price hoje é reconhecidamente, né, como era aplicado, um sistema abusivo do ponto de vista de taxas e juros e sobretaxas, enfim. Então, sempre dava ganho de causa. Esses gaveteiros, as pessoas que compraram os imóveis, no caso eu, no nosso exemplo, eu queria revisar a minha prestação. Eu não queria ficar pagando aquilo, eu não queria ter o resíduo no final. Aí eu ajuizava a ação contra a Caixa. E aí o tribunal diz assim, quem é tu? Tu não está no contrato. Não sei quem tu é, esse teu contrato de compra e venda não vale nada para a Caixa, você é ilegítima. Só que começou a acontecer tanto, que a justiça começou a identificar, a permitir que os gaveteiros revisassem sim os contratos, tanto que isso está na lei. Tá? Então passou a ser reconhecida a legitimidade do gaveteiro para revisar o contrato. Mas isso não queria dizer que ele era proprietário. O que a justiça disse foi, eu sei que você é o possuidor e eu sei que é você que paga a prestação, mesmo que não seja o mutuário original. Foi isso. Mas aí, ok, isso passou a ser admitido e até 96 estava tudo certo. E depois de 96, continuou acontecendo do mesmo jeitinho. As pessoas continuam fazendo contratos de gaveta. Há poucos dias eu atendi 3 pessoas querendo fazer contrato de gaveta. Eu faço o contrato com a maior proteção possível, mas eu deixo muito claro para a pessoa, você está comprando uma bomba, né? Isso aqui é problemático, por isso. Eu listo os riscos para a pessoa, os riscos que ela tem, os riscos que o mutuário tem, né? O mutuário tem bem menos risco que o comprador, que o gaveteiro, tá? Mas se a pessoa quiser fazer o contrato, eu vou fazer o melhor contrato possível. Às vezes não é possível fazer o contrato também, mas quando dá, eu faço, mas explico toda a situação em que a pessoa está se metendo. E várias vezes a pessoa desiste. Várias mesmo, tá? Por isso que temos que cobrar consulta. A pessoa vem até aqui, ela pede para eu fazer um contrato.
Eu explico a situação, eu passo 1 hora explicando para a pessoa qual é a situação, quais são os riscos, o que pode acontecer. Ela desiste de fazer o contrato, então ela não vai me pagar para fazer o contrato. E eu gastei 1 hora do meu conhecimento para quê? Né? Então é por isso que a gente cobra consulta. Às vezes a pessoa nem vai realizar o trabalho que ela pretendia, mas ela saiu esclarecida, numa situação totalmente diferente de quando ela chegou. Ela chegou com uma ideia, ela saiu com outra ideia, com todos os esclarecimentos. Tá? Então, só voltando. Bom, então, continua acontecendo o contrato de gaveta no Brasil, do mesmo jeitinho, continua acontecendo. E daí? Aí a lei disse que até 96 reconhece, ok, e depois, o que a gente faz? Então, o instituto adequado é a adjudicação. Por quê? Porque olha a situação que eu tô. Eu que comprei o imóvel do Pedro, que é o mutuário, né? Eu sou a possuidora do imóvel. Eu não posso fazer usucapião, porque não cabe usucapião de imóvel público. E tem 1 zilhão de decisões dizendo que o imóvel financiado, que está atrelado ao Banco Federal Caixa, é um bem público. Por quê? Porque ele está garantindo uma dívida que é uma dívida de dinheiro público. Tá? Porque aquele dinheiro que eu peguei lá para entregar para o meu vendedor, né, que a Caixa entregou para o vendedor, é um dinheiro público e quem garante esse dinheiro é o imóvel. Então, se eu tirar o imóvel, eu não tenho mais garantia, o dinheiro público está em risco. Então, esse é o entendimento. Mesmo que o imóvel esteja abandonado, é isso que diz a decisão, até posso pegar depois a decisão. Mesmo que o imóvel esteja abandonado, não cabe usucapião de imóvel alienado para a Caixa. Bom, então eu não posso usucapiar, o que eu vou fazer? Obrigação de fazer contra a Caixa, pode jogar lá no Google, tá? Todos ou quase todos vão dizer que que a parte é ilegítima e que a Caixa não pode ser obrigada a transmitir o imóvel para outra pessoa, principalmente nas situações em que a pessoa tentou assumir o financiamento, sabe? Né? Eu sou a gaveteira, eu fiquei com esse financiamento, eu tô há 10 anos pagando, ainda faltam 10, eu quero assumir, eu quero que a Caixa me aceite como mutuária. A Caixa não é obrigada a aceitar e a Justiça não pode obrigar a Caixa a aceitar um mutuário que não atenda aos seus requisitos administrativos de financiamento. Então, em resumo, o que eu estou dizendo? Que se eu posso financiar, eu ir lá na Caixa financiar agora, ok, eu posso também assumir o financiamento administrativamente. Eu vou na Caixa, eu levo o contrato, né? E eu assumo lá conforme as regras da Caixa. Mas a Justiça não pode obrigar a Caixa a me aceitar. Então isso é pacífico, nem tenta. Se aparecer alguém no teu escritório dizendo, não, a gente obriga a Caixa, não vai rolar, tá? Por isso, porque o Poder Judiciário não pode se meter nos procedimentos administrativos da empresa. Que é isso que estaria acontecendo, né? Estaria mandando a Caixa desconsiderar os seus entendimentos, os seus requisitos para me aceitar. Então, a obrigação de fazer não vai rolar. A adjudicação compulsória vai rolar? Aí a gente tem 2 problemas, tá? O primeiro problema é que um dos requisitos para adjudicação é a negativa do proprietário. E aí você tem 2 situações, você tem 2 proprietários. Você tem o proprietário mutuário e você tem o proprietário Caixa. Dificilmente, a Caixa, se você tentar que ela te reconheça, ela vai dizer que nem te conhece, que é legítimo, porque o contrato diz que precisa da anuência para fazer cessão. Então, na verdade, o gaveteiro, ele está numa situação irregular, porque ao adquirir o imóvel sem a anuência da Caixa, ele descumpriu o contrato do mutuário com a Caixa e o mutuário descumpriu o seu contrato. Vamos combinar que é uma situação, no mínimo, peculiar, você obrigar o banco, querer que o banco te reconheça descumprindo o contrato dele. É estranho, né? No mínimo estranho. Então, isso é um dos problemas, tá? O outro problema é justamente eu tô lendo aqui um negócio que veio, direito de propriedade. O outro problema é justamente de quem é essa obrigação. Porque olha só, o meu contrato de cessão de direitos, ele faz obrigação entre eu e quem me vendeu.
Ele não obriga a Caixa, porque a Caixa não participou desse contrato. Então, qual é a obrigação que a Caixa tem em me adjudicar o imóvel? Esses são os problemas que a gente tem, tá? Eu até separei aqui uma jurisprudência que eu vou ler aqui, ó. Ela é bem recente, tá? É de outubro de 2021. É aqui do TRF4. Olha a decisão aqui, ó. Adjudicação compulsória, ilegitimidade e incompetência. A jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que a adjudicação compulsória ou outorga de escritura de compra e venda do imóvel vinculam unicamente o contrato particular entre o comprador e o vendedor, sem qualquer participação da Caixa. Não havendo interesse da Caixa, não subsiste a competência da Justiça Federal. Então, o que ela disse? Não é nem comigo, a Caixa não tem nada a ver com isso, eu não participei desse contrato, não é na Justiça Federal, não vou te dar adjudicação e a Caixa é ilegítima. Essa foi a decisão e tem algumas outras decisões nesse sentido. Ao mesmo tempo, tem um grupo de decisões, mas em situações bem específicas. Que situação? Quitação total do financiamento pelo gaveteiro e alguma dificuldade de encontrar o proprietário registral, o proprietário mutuário, tá? Então, por exemplo, um dos casos que eu vi, só que eu não salvei, mas depois eu mando para vocês se quiserem. Um dos casos era assim, a criatura comprou o imóvel, né? Virou gaveteiro, pagou todo o financiamento. Quando foi atrás do proprietário mutuário, ele tinha morrido, não tinha inventário. Os herdeiros também não sabiam, não queriam saber, não estavam preocupados. E teve a negativa de transferência, né, da escritura, porque disseram, olha, nem sei do que tu tá falando, o pai morreu, não sei de nada. Aí a pessoa entrou, então, com a adjudicação compulsória na Justiça Federal, provou a situação em que estava, provou a sua boa-fé, provou a quitação, a posse por todo esse período, e a Justiça entendeu que não seria possível desconsiderar a boa-fé. É gaveteiro mesmo, viu, Paulo? Se você botar lá no Google, vai aparecer um monte de jurisprudência com esse termo. É gaveteiro mesmo. Que não podia desconsiderar a boa-fé do comprador, né? E entendendo ali, tendo provado toda a impossibilidade de obter a escritura do imóvel, mandou a Caixa fazer a escritura. E tem outros vários casos em que foi proposta a adjudicação, havia dívida, e o comprador disse, além de passar o imóvel para o meu nome, eu quero quitar a dívida. Eu sei da dívida, eu tô com dinheiro e eu quero quitar. Nessas situações, houve acordo com a Caixa. A Caixa recebeu o valor, admitiu o proprietário como proprietário, né, reconheceu e fez a transferência. O resumo disso é o que, gente? Não tem entendimento pacífico nesse ponto. Os problemas para conseguir adjudicar um imóvel alienado são muito grandes, os entraves jurídicos, né? Os entraves principiológicos são muito grandes e a chance de dar errado é enorme. Então, se aparecer no seu escritório alguém querendo, né, transferir a propriedade do imóvel que comprou com contrato de gaveta, da Caixa, fica sabendo que é complicado, explica os riscos, faz uma análise bem aprofundada desse caso. É uma boa, Paulo. Corre e não corre, né, Paulo? Porque olha só, é uma situação em que a pessoa está desesperada, porque ele já comprou esse imóvel há tempo, normalmente, ele já pagou quase todo o imóvel e ele vai perder. Então é uma situação em que às vezes você tem a solução para o cliente e ele vai te pagar por isso. E ele vai te reconhecer como a pessoa que resolveu o maior problema da vida dele. Então isso às vezes é um abacaxi, com certeza, né? Mas se a gente souber resolver, e é por isso que vocês estão aqui, para aprender a resolver esse abacaxi, né? E ter a solução para o cliente, vou dar o teu contato, também pode ser, né? Ter a solução para o cliente pode ser a diferença daqui a pouco de você passar a ser indicado como um grande advogado, como uma pessoa que resolve os problemas, como uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então tem isso de bacana, né? Tem como tudo nessa vida, né? Tem lado bom e tem lado ruim. Então assim, se aparecer no teu escritório, fica sabendo que é complicado, fica sabendo que a boa-fé desse gaveteiro, ela tem que ser assim,
indiscutível, tá? Você vai ter que colocar de uma maneira muito clara, você vai ter que provar todos os pagamentos e principalmente você vai ter que provar que não foi possível a transferência pelo proprietário original, pelo mutuário. Por quê, gente? Qual é o caminho normal? Comprei meu imóvel, contrato de gaveta, paguei aquelas trocentas prestações, paguei aquele monte de juro, terminou o financiamento, paguei a última parcela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para a pessoa que me vendeu e dizer assim: ô amigo, tudo bem? Lembra de mim? Faz 25 anos que eu comprei o imóvel de você, lembra? Pois então, eu preciso que você me transfira agora. E aí vai ser feita uma escritura de compra e venda ou de doação, como quiser, porque na verdade não vai haver um pagamento agora, né? Mas vai ser feita uma escritura, uma transmissão comum do imóvel, nada de diferente. Pode informar, pode mencionar o contrato, né, de cessão, deve, aliás, mencionar o contrato de cessão, e vão ser pagos os impostos, tanto o ITBI quanto as taxas ali de escritura e tudo mais. Então, se você fizer doação, vai ser pago ITCD, né? Se for uma compra e venda, vai ser ITBI, mas você fica sabendo que vai ser cobrado o valor atual e vai ser feita uma avaliação do imóvel. Então, o que você vai ter que fazer? Essa escritura, se for feita de compra e venda, você vai ter que mencionar que o pagamento aconteceu há 25 anos, que ele se diferiu ao longo desses 25 anos nas prestações que foram pagas para a Caixa, vai ser apurado o valor original do imóvel, né, de mercado ou o venal, provavelmente o de mercado, que é o ITBI, é o que o ITBI cobra, e aí você vai pagar o ITBI de acordo com esse valor, tá? Se optar por uma doação, não é o correto, tá, gente? Eu já vi gente fazer, porque em algum município, agora eu não me lembro qual, o ITBI era mais alto que o ITCD na situação. Não é o correto, porque não é uma doação, né? É uma compra e venda. O que está acontecendo é que você está registrando a compra e venda depois de um prazo longo. Mas a verdade é que é uma compra e venda. E você não vai poder usar o valor da época, porque essa compra e venda ela se diferiu ao longo do tempo, né? Você foi pagando prestações sucessivas. Então, eu já vi casos, né, que se tentou fazer e não colou. Quiser tentar, conversa aí com o registrador da tua região. Se colar, talvez seja interessante, mas não é o correto. Fica sabendo que certo não dá. Pode até funcionar, mas certo não tá. Ai, como eu falo. Gente, eu acho que é isso. Não sei se vocês têm pergunta. É um tema complexo, tá? Alienação fiduciária é um tema complexo. Eu fiquei de contar um caso para vocês. Um dos maiores erros que eu cometi na vida, tá? Como advogada. É o seguinte, apareceu num escritório que eu trabalhei, uma pessoa para fazer um distrato de uma compra e venda, né, com a construtora. E tá, pessoal, foi bem no iniciozinho da minha carreira, assim, na verdade eu nem trabalhava com imóveis ainda. Eu fazia de tudo, né? Como a gente brinca, pegava papel no vento, logo que eu me formei. Aliás, eu nem tinha escritório, eu ainda era funcionária de empresa. E apareceu a criatura lá para fazer um distrato e tal. Foi logo que começou as funções de distrato, né? Quando pegou corpo a história do Minha Casa Minha Vida e começou a aumentar muito o número de compra e venda, né, de imóveis. E apareceu a criatura lá para fazer o distrato. Eu, cobrei lá um valor dele. Disse, não, isso aqui a gente consegue... na época era 100% às vezes que a gente conseguia de devolução do valor pago, devolvia o imóvel. Ele ainda não tinha posse. Então, bem tranquilo, tudo certo. Não, tranquilo, vou fazer aqui, vou pedir liminar, beleza. E tudo negociado, entrei com o processo, né, de distrato, CDC, tudo certo. Na contestação da construtora veio assim, recebo o pedido de rescisão de contrato, contudo, considerando que esse contrato foi firmado nos termos da Lei 9514 de 97, da alienação fiduciária, não cabe devolução dos valores. Sendo assim, a construtora propõe a quitar o contrato sem qualquer pagamento. Quando eu recebi a contestação, eu fiquei de cabelo em pé. Fui correndo olhar o contrato, sabe aquela dor de barriga que dá quando a gente faz não tem onde ter uma cagada, sabe? Aquela dor de barriga que diz, meu Deus, o que eu fiz? Fui correndo olhar o contrato da criatura e realmente
era a lei da alienação fiduciária. Eu não tinha visto. Eu mal conhecia a lei da alienação fiduciária. Eu nem sabia, na verdade, do que a construtora estava falando. Eu fui ler naquela época, eu fui ler. Eu acho que lá foi um dos momentos que eu me apaixonei por direito imobiliário. E eu disse, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O resumo da história, tá? É que eu consegui fazer um acordo com a construtora e com o cara, ele acabou ficando com o imóvel. Eu conversei com ele, eu expliquei, tá? Eu disse pra ele, disse, olha, eu cometi um erro, né? Aqui, eu não expliquei o tamanho da bobagem que eu fiz. Eu disse pra ele assim, olha, eu cometi um erro, tá? Eu fiz uma análise incorreta da tua situação. E na tua situação, o melhor a fazer não é a rescisão, tá? O melhor a fazer talvez seja uma negociação com a construtora e tal. Eu expliquei para ele os riscos. Ele ficou meio indignado, né? Mas ele entendeu, tá? Ele entendeu, ele disse, não, ok, erros acontecem e tal. Eu não cobrei no final, né? Eu tinha cobrado honorários contratuais e honorários ao final. Não cobrei o final, né? Eu disse para ele que, em razão desse erro que eu cometi e dele não ter direito ao que a gente tinha combinado, né? O que eu tinha demonstrado para ele que seria o adequado, eu abri mão dos meus honorários. Foi a maneira que eu achei, hoje eu não sei se foi o certo, mas foi a maneira que eu achei de reduzir, né, o dano que eu podia causar para ele. No final não deu dano nenhum, deu tudo certo, ele ficou feliz, depois até continuou sendo meu cliente para outras ações. Mas enfim, gente, qual é a mensagem, né, a moral da história? É que a gente tem que se aprofundar. O direito imobiliário, aliás, todos os ramos do direito, mas o imobiliário, que é o que eu conheço, ele tem muitas leizinhas, ele tem muitas nuancezinhas, que se a gente não conhece, a gente pode cometer um erro muito grave, e às vezes sem volta. O que a gente faz para isso? Estuda, vai atrás. Por que eu tenho esse perfil, né? A ideia é justamente passar para vocês um pouco da experiência que eu tive. Como eu disse já outras vezes, eu apanhei muito para aprender o que eu sei hoje. Eu ainda tenho muito para aprender. Eu tô sempre estudando, eu tô sempre lendo. Parece, às vezes vem uma pergunta assim que eu olho, eu não sei essa resposta. Não, eu sei sim, mas às vezes eu fico buscando, será que não tem outra coisa? Será que não tem outro detalhe? Porque realmente o direito como um todo, ele é complexo, ele é interligado, ele é cheio de leis, cheio de normas. Às vezes até os próprios julgados, né, nos colocam em xeque, né, colocam em xeque o que a gente está dizendo, o que a gente acha que é. Às vezes tem uns julgados estranhos, para dizer o mínimo. Então é isso, estuda, vai atrás, acompanha aqui. O que eu faço aqui todo dia é contar para vocês o que eu passei, o que eu aprendi, o que eu já sei, e tentar te ajudar a ganhar dinheiro com a advocacia. Eu tenho um perfil que eu sigo, que eu acho engraçado, né? Tá no digital. É um perfil de piadinha, assim, ela é advogada, né? E ela faz um monte de piadinha. Mas todas as piadas dela, eu tô pensando se eu vou continuar seguindo. Todas as piadas dela são no sentido de dizer que a advocacia não dá dinheiro, que ser advogado é uma bosta, que advogado é um fracassado, que tudo é ruim. Ela tem algumas outras piadas menos depreciativas, mas a maioria nesse sentido. Isso me chateia um pouco, sabe? Porque eu decidi ser advogada e eu ganho dinheiro com isso, e eu quero continuar ganhando dinheiro com isso. Aliás, eu quero ganhar mais dinheiro com isso, né? E ganhar dinheiro não é ruim, porque ele é fruto do trabalho, ele é fruto do estudo. Então, o que eu tento passar para vocês aqui é isso, né? Como ganhar dinheiro, como atuar no direito. Eu quero falar bastante de processo civil. Foi uma das coisas que eu mais sofri no direito, foi o processo, porque eu sempre fui estudiosa, então a parte do direito material eu sabia bem, e a faculdade nos prepara mais para o direito material. Quando começou a parte processual, eu não sabia nem ler um despacho. O juiz me mandava fazer coisas que eu não sabia o que fazer. Eu ia no cartório, na época, né, lá em 2010, 2011, eu ia no cartório, assim, na maior humildade, perguntar o que o juiz queria dizer com o despacho, porque eu não sabia ler, eu não sabia o que significavam aquelas palavras, né, aquelas remeta-se a não sei o que, cumpra a precatória. Como assim? O que eu tenho que fazer com esse negócio? Né? Então, é isso, gente. A ideia é compartilhar com vocês. A gente vai voltar a ter lives sempre na quarta. Vão ter outras lives. Eu vou mandar depois o calendário, mas vamos ter mais lives sim. E quando eu botar a caixinha, já bota o assunto, já me diz o que você quer ver na live, que eu vou trazer alguns convidados bem bacanas também.
Uma das convidadas é a minha amigona, né, no direito, que é a doutora Bárbara Corrêa. Ela vai vir falar pra gente de imóvel irregular no divórcio, vai falar de outros temas, mas nós vamos ter várias lives, a gente vai fazer esse perfil movimentar e a gente vai principalmente trazer para quem tá querendo aprender alguma coisa, conteúdo de valor, conteúdo prático, sem enrolação, sem ficar tentando dizer que sabe, não sabe. Gente, esses dias eu vi um advogado vendendo curso. Cara, eu me dei o trabalho. Eu fui lá no EPROC ver quantos processos ele tinha. Ele tinha meia dúzia de processos, ele nunca tinha feito um usucapião na vida. E tá lá ensinando a fazer o usucapião. Peguei o material dele, ele tava dando um e-book lá. Peguei o e-book. É cópia da lei. Não, isso aí eu não quero fazer. Isso aí eu não gosto de quem faz. Eu comprei muito curso digital que eu me arrependi, tá? Muito curso. Eu gosto de estudar, como eu disse pra vocês. E eu compro esses cursos online. Gosto de comprar curso online. Mas aí, cara, tu vai ver o conteúdo é explicação do artigo, sabe? O professor fica lá lendo o artigo e explicando o artigo. Aí você tem o professor que explica melhor o artigo e o professor que explica pior. Mas não é para isso. Eu compro um curso prático para ter prática, né? Era para isso. Então, assim, a ideia é essa, tá? Conteúdo prático. Qual recomenda? Ai, Paulo, olha, no momento não tô recomendando nada, não. Tá? Eu comprei alguns cursos, depois se quiser eu te conto os cursos que eu comprei. Um eu gostei mais ou menos, tá? Não era o que eu esperava, mas não é ruim, é mais um pouquinho mais prático, né? O outro eu não gostei. Essa é justa. O outro eu achei, assim, me decepcionou. Talvez eu tivesse com a expectativa alta, mas me decepcionou, assim, não era o que eu esperava. Ficou muito preso na leizinha, né, no que aconteceu ali na lei, nos julgados. Outra boa, eu vou fazer uma live analisando um julgado, que eu acho bem legal. Olha, um corretor legal, Strópoli, bom conversar com corretores, viu? Eu até vou chamar uns corretores para participar, porque boa parte dos problemas que a gente enfrenta foram causados por contratos feitos por corretores de imóveis. Mas depois a gente fala disso. Vamos almoçar, gente? Boa tarde, bom trabalho. Manda perguntas, depois eu coloco caixinha. Manda pergunta, manda assunto para a próxima live e até a próxima. Beijo!